Imagine por um momento em que você está na frente de um homem que tem tudo sob controle. Seu trabalho, sua rotina, seus relacionamentos, tudo parece estar em ordem, mas há algo nele que permanece intocado, quase inacessível, seu mundo emocional mais profundo. E mesmo que ele não diga, você pode sentir. Há uma parede, um espaço que não foi alcançado, até que alguém apareça e o desarma sem sequer tentar. Não foi um beijo, não era uma promessa, era algo mais sutil, um gesto, um olhar, uma energia que não podia ser explicada. E a partir desse momento, algo dentro dele começou a mudar, algo que ninguém jamais havia conseguido antes, algo que ele mesmo nem percebeu que precisava. Carl Jung disse que a alma humana não se apaixona pelo óbvio, mas com o simbólico não busca certeza. Ele procura espelhos e, muitas vezes, o que acende aquele fogo silencioso dentro de um homem não tem forma ou nome. É uma vibração, uma frequência que toca exatamente onde ele pensou que nada permaneceu. Você já sentiu que tocou a alma de alguém sem sequer tentar? Você ficou surpreso com o quão profundamente alguém se lembrou de você, mesmo sem ter compartilhado nada intenso? Se algo assim aconteceu com você, compartilhe ou nos comentários. Essa história pode ser mais significativa do que você pensa. O interessante é que, quando um homem é afetado por essa experiência, ele nem sempre mostra. Às vezes, ele mesmo distâncias se torna mais racional. Busca refúgio no familiar, mas isso não significa que ele não foi tocado. Isso significa que ele não sabe o que fazer com o que sentiu, porque o que o movia não era algo que ele poderia controlar. Foi uma emoção que não pediu permissão, um sentimento que não se encaixava em sua estrutura mental. E essa é a chave. A alma masculina não se abre à lógica, mas ao que a confronta consigo mesma, com seu vazio, seus desejos reprimidos, sua necessidade de conexão real. E essa conexão não surge do que uma mulher diz ou faz, surge do que ela representa mesmo sem saber. Quando uma mulher está em paz consigo mesma, quando não está buscando aprovação, quando vibra de sua verdade, sua presença se torna uma espécie de linguagem silenciosa que o inconsciente masculino reconhece imediatamente. Mesmo que a mente negue nesse momento, ele não se apaixona pela pessoa que se apaixona. Quando Jung falou do inconsciente coletivo, ele se referiu às memórias compartilhadas que todos carregamos dentro de nós. Mesmo que não os vivemos conscientemente e no coração de um homem, eles geralmente residem em imagens femininas que o acompanharam desde a infância. A mãe, o zelador, a musa, as figuras do Salvador, que moldam sua imaginação emocional e que mais tarde se projeta para as mulheres que conhece. Há uma figura que vai além de tudo isso. É o que Jung chamou de ânima, uma representação interna do feminino que não é definida por papéis, mas por energia. E quando um homem conhece uma mulher que, sem saber que incorpora esse arquétipo, algo é aceso em sua alma. Não é desejo, não é necessário. É algo mais profundo. É como se, de repente, ele se viu refletido em um espelho que nunca ousou olhar. O curioso é que essa mulher geralmente não está fazendo nenhum esforço. Ela não está tentando seduzir, não perseguir, não pedindo para ser escolhido. Ela está simplesmente sendo. Ela está se habitando. E esse tipo de autenticidade, tão raro, tão perturbador, é precisamente o que o confronta, porque ele não pode dominar isso. Ele não pode prever, ele não pode se encaixar em nenhuma categoria familiar. É quando a confusão começa, porque sua mente tenta explicá-lo, racionalizá-lo, forçá-lo a estruturas antigas. Mas a alma não funciona assim. A alma não se move por lógica, se move por ressonância. E quando uma mulher vibra de sua verdade, não é ela quem toca o homem, é a verdade dela que o chama. Você já sentiu que alguém foi profundamente atraído por você sem motivo aparente? Que você parece representar algo
que nem você não entendeu completamente. O problema começa quando essa atração se torna desconfortável, porque ele não sabe como lidar com o que está sentindo. Ele não está preparado para ser tão exposto, tão vulnerável, porque o que está sendo desencadeado dentro dele não é apenas uma emoção fugaz, é um chamado para sua própria transformação. E é aqui que muitos relacionamentos quebram antes mesmo de começarem, porque a mulher não entende por que ele se afasta quando tudo parecia estar indo bem. E ele também não entende por que não pode ficar. Porque algo dentro dele o empurra a correr. Mas o que realmente está acontecendo é que seu mundo interior foi tocado de uma maneira que ele nunca experimentou antes. E que mesmo que ele não o conheça, é o começo de algo muito maior. O começo do despertar, na superfície, pode parecer que ele seguiu em frente com sua vida, que nada aconteceu, que era apenas mais um encontro. Mas a verdade é que seu inconsciente foi marcado, não pela memória de qualquer mulher, mas pelo que ela simbolizava, porque não era sua beleza que o cativou, nem suas palavras ou gestos. Foi a maneira como ela o fez, sem dizer uma palavra. Olhe para dentro. Carl Jung disse que não somos o que mostramos, mas o que reprimimos, e muitas vezes o que um homem reprime é precisamente sua necessidade de se sentir vulnerável, de se render, parar de controlar. É por isso que quando uma mulher aparece, que não exige, não implora, não precisa provar nada, ele não sabe o que fazer, porque ela não representa um papel em sua vida. Ela representa um portal para sua sombra, e nessa sombra está tudo o que ele negou sobre si mesmo. Sua fragilidade, sua ternura, seu medo de abandono, seu profundo desejo, ser verdadeiramente amado. E é claro que isso é aterrorizante, porque ninguém o ensinou a navegar nessas águas. E ninguém nunca lhe disse que o amor não é uma luta pelo poder, mas um espaço sagrado para a transformação. Então, se o que ele faz, ele se protege, ele se afasta, ele se convence de que não era tão profundo e busca conforto no familiar, no previsível. Mas à noite, quando o silêncio cai e não há máscaras para segurar, ela volta. Não sua imagem, mas sua presença, aquele sentimento que ele não pode explicar, mas isso permanece vivo, batendo como uma música que ele não pode esquecer. E começa um processo invisível, mas irreversível. Seu inconsciente começa-se a trabalhar para lembrá-lo de que havia algo naquela mulher que não era comum, algo que não era sobre posse, mas sobre reflexão, porque ela não estava oferecendo um relacionamento a ele, ela estava oferecendo uma oportunidade a ele. Ele, sem saber, deixe-a ir. Já aconteceu com você que alguém se distanciou de você, sem um motivo claro, apenas para voltar mais tarde, como se entendesse algo tarde demais? São pausas para entender, e esse entendimento não é fácil. Leva tempo, silêncio e honestidade. Mas quando ele finalmente começa a ver claramente, nada é o mesmo, porque agora ele sabe que o que o emocionou não era ela como pessoa, mas o que ela revelou a ele sobre si mesmo, e esse tipo de marca não desaparece. Chega um estágio em que ele começa a procurar lá nos outros. Ele não admite. Talvez ele nem perceba, mas algo dentro dele se compara, lembra-se de projetos e ninguém mais é como ela. Porque o que ele está procurando não é uma pessoa, é uma sensação, presença serena, aquela liberdade emocional, essa maneira de simplesmente ser sem invadir, amar sem perguntar, que o marcou, sem fazer um som. E é aí que começa a obsessão sutil, não com ela, mas com o que ele perdeu quando ela saiu. Porque no fundo, ele sabe disso com ela. Ele não perdeu apenas um relacionamento, perdeu a chance de curar através da conexão. Agora tudo parece mais vazio, porque ninguém mais acorda nele o que ela fez, e isso não o deixa descansar. Carl Jung acreditava que o que negamos dentro de nós mesmos se torna nosso destino.
E o que esse homem está negando não é a memória dela, mas o que ela ativou nele. É por isso que ele continua vendo. Há nos gestos dos outros, em certas palavras, em certos silêncios. Não porque ela está presente, mas porque sua marca continua a vibrar em seu inconsciente, como um símbolo vivo. E quanto mais ele nega, mais forte se torna. Então vem o impulso de voltar para encontrá-la, para recuperar o que ele perdeu. Mas o que ele quer não é ela. É o que ele sentiu quando estava com ela. É a versão de si mesmo que só existia em sua presença. Uma versão mais livre, mais vulnerável e mais real. Mas essa versão não depende dela. Depende de sua vontade de olhar para dentro. Alguém já voltou para você dizendo que não poderia te esquecer, mas sem poder explicar por que eles procuraram você com o corpo deles, mas sem ter feito o trabalho da alma. Se algo assim aconteceu com você, compartilhe-o nos comentários, porque muitas vezes acreditamos que é amor, quando na realidade é evitar. Porque, para que esse homem realmente ame, não basta que ele queira se sentir novamente. Ele tem que ousar se integrar para reconhecer que o que ela representava era um espelho de seu eu adormecido, e que essa parte não pode mais ser ignorada nesse ponto. Se ele tem coragem, a jornada começa uma jornada para dentro. Ele não persegue mais a mulher, não a culpa mais, não tenta mais possuí-la. Agora ele se pergunta que parte de mim foi despertada na presença dela, que ferida foi exposta, que verdade ela me mostrou em seu silêncio. E esse questionamento, embora dói, é o primeiro passo em direção à transformação, porque ele não está mais tentando preencher um vazio, ele está tentando entender isso. E nessa busca, sem perceber, seu processo de individuação começa nesta fase. Ele não está mais funcionando. Algo dentro dele mudou. Ele faz uma pausa, observa, se permite sentir o que evita por tanto tempo. E mesmo que ele ainda não saiba curar, pelo menos ele não está mais se negando. Isso já é um passo enorme. A verdadeira transformação não acontece quando tudo é entendido. Isso acontece quando paramos de correr. Carl Jung disse que o processo de individuação começa quando o eu enfrenta o inconsciente e reconhece que a totalidade não é encontrada fora, mas na integração das partes fragmentadas da alma. E muitas vezes, essa integração começa com uma perda, uma ausência que não pode ser substituída. Uma mulher que, sem tentar, deixado atrás da luz em vez de vazio, ele se lembra de momentos, coisas. Ela disse coisas que não disse. Gestos simples que agora parecem significar muito mais. E ele percebe que, pela primeira vez, alguém o viu, realmente o viu, não pelo que ele parecia ser, não por seu sucesso, sua força ou seu carisma, mas por quem ele realmente estava abaixo de tudo. Isso o desarmou porque, em um mundo onde tantos homens aprenderam a se proteger por trás das máscaras, ser profundamente visto é quase insuportável. É como ficar nu na frente de outra alma, e ainda é o que eles mais desejavam. Você já sentiu que alguém foi exposto apenas pelo seu olhar, que sem dizer nada, você fez alguém se enfrentar? Porque às vezes não percebemos o poder que carregamos em nossa alma até que alguém o reflita de volta para nós. E é aqui que ele começa a entender que não é ela que ele precisa se recuperar. É a conexão dele consigo mesmo. Ela foi o começo, o gatilho, o ponto de ruptura, mas a tarefa agora é interna, é dele. Ele para de procurar alguém para culpar, para de esperar que o passado volte e começa lentamente a se fazer novas perguntas. Quem sou eu sem minhas defesas? Que parte de mim nunca permiti vir à tona? Como posso ser um homem inteiro sem tentar preencher meu vazio com conexões fugazes? E essa honestidade começa a mudá-lo. Talvez ele ainda não saiba como amar de maneira diferente. Talvez ele ainda tropeça, mas ele não ama mais da necessidade. Ele não procura mais por falta.
Ele está aprendendo a estar consigo mesmo para se escolher, para ouvir a si mesmo, e nesse silêncio ela ainda está lá, não como ausência, mas como símbolo, um símbolo do que ele era capaz de sentir. E agora, finalmente, se permite entender com o tempo que algo começa a se estabelecer dentro dele. Não há mais urgência, não há mais barulho. A ansiedade de precisar entender tudo desaparece lentamente. Em seu lugar, um novo tipo de calma começa a surgir. Não porque não dói mais, mas porque agora a dor faz sentido. Não é mais uma ferida aberta. É um sinal de que algo está sendo reconstruído por dentro. E nessa reconstrução, ele não tenta mais substituir. Ele começa a se integrar para entender que o amor verdadeiro não era o que ele perdeu, era o que ele era capaz de despertar. Porque agora ele entende que não foi ela quem o salvou. Foi o que ela refletiu que o fez querer se salvar. Jung disse que não nos apaixonamos pelas pessoas, mas com as qualidades de nossa alma que vemos refletidas nelas. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não amava o corpo dela, o sorriso dela ou sua inteligência. Ele amava a liberdade dela, a fundamentação dela, suas qualidades de autenticidade que desejava, mas não sabia como se desenvolver dentro de si. É por isso que doeu tanto, porque ela era um lembrete de tudo o que ele ainda não estava, mas poderia se tornar. E aqui algo lindo acontece. Ele não quer mais que ela volte, não porque a esqueceu, mas porque ele entendeu que o papel dela em sua vida já havia sido cumprido. Ela não foi um final. Ela era um começo, um limiar que o levou à sua própria alma. E assim, no meio de todo esse movimento interno, ele começa a viver de maneira diferente. Ele não age mais do medo, não ama mais de um lugar de necessidade de ser aceito. Agora, ele se observa, cuida de si mesmo, permite-se ser vulnerável. E nessa vulnerabilidade, ele encontra seu verdadeiro poder. Porque o amor não é controlar, não aguentar, não convencer alguém a ficar. Amar é habitar totalmente a si mesmo e compartilhar isso com alguém que também fez o trabalho dentro de si, e isso muda tudo. Ele começa a se relacionar de um novo lugar, mais honesto, mais sereno, mais humano. E mesmo que ela não esteja mais lá, sua energia permanece não como uma sombra, mas como um guia, porque o que ela deixou para trás não era vazio, era uma nova maneira de ver a vida, uma maneira que não busca posse, mas a conexão, uma maneira que não exige, mas flui, um amor que não se alimenta do medo da perda, mas da liberdade de compartilhar. Nesse ponto, ele parou de brigar consigo mesmo. Ele não se culpa mais pelo que não entendeu antes. Ele não se castiga mais por não saber como amar do jeito que podia. Agora, ele alcançou um entendimento profundo. O amor não é sobre ser perfeito, é sobre estar consciente. E essa consciência, mesmo que chegasse tarde, mudou o para sempre. Carl Jung disse que o que aceitamos em nós mesmos nos transforma. Isso é exatamente o que está acontecendo. Ele começou a aceitar suas sombras, seu vazio, suas contradições. Ele não os esconde mais. Ele os abraça. E ao fazê-lo, ele se torna mais humano, mais inteiro, mais capaz de verdadeiramente amoroso. Agora, ele pode ver claramente o que não podia antes. Essa mulher não era um ideal inatingível. Ela era uma mulher de verdade, que simplesmente se amava o suficiente para não ficar onde não era vista. E era aquele amor próprio, aquele ato silencioso de dignidade. Isso deixou uma marca inesquecível, porque em um mundo onde muitas pessoas confundem o amor com o sacrifício, ela representou algo revolucionário. O direito de sair quando ficaria significaria trair a si mesma. E, embora doeu na época, agora ele o honra. Você já experimentou seu silêncio, sua partida, sua decisão de não insistir em ser mal compreendido?
Você foi feito para se sentir culpado por se escolher? Se você já passou por isso, compartilhe sua história. Isso pode dar força a alguém que agora está enfrentando uma decisão semelhante. Ele agora vê que sua transformação não seria possível se ela tivesse insistido, se tivesse ficado, se ela tivesse implorado por amor. Foi precisamente sua partida que acendeu o fogo interior de sua mudança, porque ninguém pode despertar sem ser abalado. Aquele sheik era amor, um amor silencioso, constante e autêntico, um amor que não precisava de palavras dramáticas ou cenas intensas. Apenas adoro, fechando silenciosamente um gentil não mais. Isso não veio do orgulho, mas de respeito próprio. Esse gesto o transformou mais do que qualquer promessa jamais poderia. Porque nesse ato, ele finalmente viu o que nunca havia entendido antes, que o tipo mais profundo de amor não é exigido, é honrado. E assim, sua maneira de amar mudou. Ele não tenta mais impressionar, não precisa mais de controle. Agora ele quer compartilhar sua verdade, mesmo que seja imperfeita. E nessa imperfeição, ele se tornou mais real. E mesmo que ele nunca diga isso, mesmo que ela nunca descubra, lá vive dentro dele uma profunda gratidão, porque ela não era a ferida, ela era a chave, a que abriu a porta para uma nova versão de si mesmo. Hoje, quando ele se lembra dela, isso não dói mais o mesmo. Não há mais perguntas não respondidas, nem mais ansiedade sobre o fechamento. Há algo mais calmo, algo mais limpo. É como se ele pudesse finalmente olhar para esse vínculo, não de um lugar de falta, mas de um lugar de gratidão, porque ela não era um erro. Ela era uma mensagem, uma faísca, uma professora que não precisava usar palavras, porque sua própria presença já era uma revelação. Carl Jung disse que os grandes encontros da vida não acontecem por acaso, mas porque a alma precisa deles para evoluir. E esse encontro com ela, embora breve, embora estranho, embora talvez incompleto, tenha sido perfeito porque marcou um antes e depois. Em sua história interior, ele não procura mais por aquela mulher nos outros, não a projeta mais em novos rostos. Agora ele a carrega como um símbolo, como uma bússola, como a presença que, sem ficar, o trouxe de volta à sua essência. E essa é a forma mais profunda do amor verdadeiro, quando não o liga, quando isso não o domina, quando não o condiciona, mas o revela, transforma você, lembra quem você é e quem você pode se tornar. Talvez você assistisse isso, foi aquela mulher, aquela que tocou a alma de alguém sem sequer tentar, aquele que saiu em silêncio, mas deixou para trás um eco que nunca desapareceu, aquele que com dignidade mostrou o caminho para dentro e sentiu-se mal compreendido, confuso ou mesmo rejeitado. Mas talvez hoje você entenda, você não foi esquecido, foi integrado, e isso é poderoso. Ou talvez você seja o homem que está passando por um despertar tardio, que está começando a entender que o que ele perdeu não era apenas um relacionamento, mas uma oportunidade de se encontrar novamente. E se for esse o caso, deixe essa mensagem ser o seu farol, porque não importa o quão tarde, a conscientização chega, sempre chega no momento certo, quando a alma está pronta. E agora eu pergunto a você, com meu coração na mão, você já sentiu que sua energia transformou alguém mesmo sem perceber? Era a presença que o abalou, mesmo que ele não pudesse explicar? Ou você foi aquele homem que começou a despertar após a perda? Compartilhe abaixo. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Bem, é isso para hoje. Chegamos ao final deste vídeo. E não esquecemos que você é uma parte crucial deste canal. Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se você não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever no canal
e atingir o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.